Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com a espiritualidade que se encontra presente aqui nesse ambiente, desde as primeiras horas da manhã, preparando esse ambiente, tirando todas as energias negativas, serenando os nossos corações, para que, ao estarmos aqui, pudéssemos nos concentrar, nos conectar, deixar todas as nossas preocupações lá fora, todos os nossos medos, nossas angústias, nossas apreensões. E ao entrar por essa porta, encontramos o nosso mentor espiritual, o nosso anjo querido, aquele nosso amigo que nos conhece desde antes do nosso nascimento, nos intuindo, nos amparando, nos inspirando bons pensamentos, boas atitudes, boas palavras. Agradecidos que estamos a esse nosso irmão ou essa nossa irmã que tanto nos socorre. Agradecemos a presença de todos os trabalhadores desencarnados que aqui estão, dedicando com seu amor para que nós possamos receber daqui as melhores emanações, para que os nossos irmãos desencarnados, sofredores, possam encontrar aqui alento, socorro, encaminhamento. E desta forma agradecemos por todas as bênçãos que recebemos diariamente e que muitas vezes nos esquecemos de agradecer. Agradecemos por ter um lar, onde temos um leito, onde podemos descansar o nosso corpo, do dia de trabalho, do dia cansativo que tivemos, de uma mesa que temos alimentos, muitas vezes mais do que necessitamos. Por termos nesse lar uma família, onde estamos inseridos, espíritos que vieram de outros tempos, de outras jornadas, para que nesta etapa evolutiva pudéssemos resgatar todos os danos, todos os erros, todos os desenganos que nos ligaram a esses seres. E que ao findar dessa existência possamos somar ainda mais a nossa família espiritual. Agradecemos aos nossos amigos que vieram junto de nós para nos dar as mãos, para nos socorrer, para serem socorridos por nós. Nós que viemos juntos para poder passar por todas as experiências que seriam necessárias nesta existência. Agradecemos ao nosso trabalho, seja ele qual for, aonde for, onde servimos o nosso próximo, onde evoluímos, onde por meio da nossa dedicação, da nossa criatividade, possamos aprimorar aquilo que é feito, para que outras pessoas possam recebê-lo da melhor maneira possível. Agradecemos a natureza que nos cerca, o ar que respiramos, a chuva que cai e leva embora todas as energias negativas, o sol que nos aquece, as plantas, os alimentos, as flores, as árvores, as águas, os rios, os mares, a água que bebemos e principalmente aos animais, ainda mais principalmente aqueles que vivem junto de nós, sendo nós seus anjos tutelares, com essa incumbência de cuidar deles nessa existência. Agradecemos a essa doutrina bendita que nos ensina a amar, a perdoar, nos ensina a fé raciocinada, nos ensina a evoluir, a sermos compreensivos, amarmos o próximo. E dessa forma, juntos de nossa Mãe Maria, sentados em seu colo, cobertos com seu manto azul de paz, de amor, de tranquilidade, nos sentimos serenos e acolhidos. Essa nossa Mãe nos dá as mãos e nos leva acima, onde encontramos o nosso irmão maior, Jesus, o ser de maior envergadura espiritual que já esteve aqui neste planeta. E esse nosso irmão querido, que tantas lições nos traz, nos leva mais acima, onde encontramos o nosso Pai, o nosso Criador, a essência divina que nos cerca, que nos acolhe, que nos protege. E desta forma, todos nós aqui nesse ambiente
encarnados e desencarnados, dizemos em uma só voz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, e graças a Deus. Bom, boa noite a todos novamente. Meu nome é Catarina, eu sou trabalhadora aqui da casa. Gostaria de saber se hoje tem alguém que está aqui pela primeira vez. Todos já estão acostumados já. Sejam todos bem-vindos novamente. E hoje a gente vai falar sobre a perfeição. Como meta, eu como um ser, né, imperfeito que sou, vou falar sobre a perfeição. Olha que coisa. Bom, antes de mais nada, eu quero ler, né, o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, que é o nosso livro de cabeceira, aquele livro que tem todas as respostas para o que a gente está passando. Eu, pelo menos, penso dessa forma. E tem muitas coisas rabiscadas nesse meu livro que já está comigo há muitos anos. E cada vez eu vou enchendo ele mais de informações. E é o livro que me traz alento, né? E tem um capítulo aqui que chama... Peraí, deixa eu pegar aqui no começo. Sede perfeitos. É o capítulo 17. Então aqui a gente vai entender um pouco desta perfeição, né? O que Jesus nos trouxe no Evangelho que tem, né, o sentido, a explicação do que nós estamos buscando hoje. Desde que Deus possui a perfeição infinita, em todas as coisas, esta máxima: sede perfeitos como o nosso Pai Celestial é perfeito. É algo que parece estar bem distante ainda, né? Sede perfeitos como o nosso Pai Celestial é perfeito. E aí, porque estava meio difícil, né? Que a gente ser perfeito como Deus é perfeito. Aí tem mais um trechinho aqui que eu achei importante a gente ver. Amar aos vossos inimigos, fazer o bem aos que vos odeiam, orar por aqueles que vos perseguem e caluniam. Isto mostra a essência da perfeição, que é a caridade. Em seu mais amplo conceito, pois implica a prática de todas as outras virtudes. Então, já que não conseguimos ainda ser perfeitos como nosso Pai Celestial é perfeito, aqui tem uma fórmula para que a gente possa encontrar a perfeição. Bom, antes da gente chegar na perfeição, né, que vai demorar um pouquinho, vamos começar lá no começo, onde tudo começou, e eu nem sei se começou algum dia ou se sempre foi assim. Essa é uma resposta que a gente não tem ainda. Pois Deus, né, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Isto é a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é Deus. Porque Kardec já sabia que Deus não era alguém, era algo. Então, o que é Deus? Aí os Espíritos responderam: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E aí, quando essa inteligência suprema, causa primeira de tudo que foi criado nesse mundo, começou a criar. Então ele criou os espíritos, isto ele cria o tempo todo e em todos os lugares. Então nós um dia fomos criados e hoje novos espíritos são criados em todos os lugares. Então a gente pensa que estamos somente aqui nesse lugar, nesse planeta. Este é um planeta que fica num sistema solar, que fica numa galáxia, que fica num universo, que fica e tem ainda universos paralelos, ou seja, é muito grande. E Deus está criando em todos os lugares, porque Jesus mesmo disse: há muitas moradas na casa do Pai. Então, não somos os únicos. A gente já estudou bastante sobre isso e a gente entende que aqui é uma etapa de uma jornada. Então, como somos, né, sujeitos a passar por diversos tipos de experiências, passaremos também por diversas moradas. Então, lá no princípio, fomos criados como um princípio inteligente. O que era o princípio inteligente? De uma forma bem simples. Uma essência, uma faísca desta criação de Deus.
E nós fomos estagiando por diversos reinos. Reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino hominal, que é onde estamos agora. Então, não é que fomos animal, nós estagiamos como seres daquele princípio inteligente. E isso nós estamos há muito tempo nessa jornada e cá estamos vivendo experiências como homem, na matéria. Então, hoje estando aqui, é a primeira vez? Não. Já passamos por muitas experiências. Se estamos aqui dentro de um centro espírita, seguindo a doutrina espírita, entendemos a multipluralidade das existências. Não é apenas uma existência, são muitas que se completam, que se intercalam. Quando nós fomos criados há muito tempo atrás, passamos por muitas experiências e continuamos passando. Então, a partir do momento que voltamos para cá, nós vamos resgatando aquilo que ainda não estava muito fortalecido em nós. Se numa existência eu vim para cuidar de alguém, em outra eu vou vir para ser cuidada. Se em uma existência eu vim com muita fartura material, com abundância material, em outra eu vou vir com escassez, com carência. Se numa existência eu vim e fui abandonada, traída, machucada e assim por diante, em outras experiências, eu não vou ter esse tipo de propósito, porque eu vou ter outros. Então, essas necessidades evolutivas vão se somando. Em cada uma delas, a gente vai experimentando algo, para que a gente possa aprimorar os nossos espíritos, para que um dia a gente chegue à perfeição. E aí que é um detalhe interessante. Nossa vida é imortal. Esta daqui tem finitude. Esta existência, assim como eu estou hoje aqui, existe uma finitude. Mas o meu espírito, ele vai percorrer muitas e muitas existências. Não sei nem quanto. Então, por maior que seja uma existência física, ela é pequena perto de tudo o que eu irei passar em outras existências. E é importante que a gente se lembre disso para que a gente comece a se desapegar. Porque, na verdade, todo mundo já sabe o que nos resta. Então, que é importante que a gente possa viver essa vida sempre buscando o aprimoramento. Não para esta vida, mas para as outras que virão também. Dizem que um espírito evoluído, ele, no final, lá, quando estiver lá estagiando, lá em outras esferas muito mais evolutivas, muito mais superiores, esse ser, ele saberá de tudo um pouco. Então, hoje a gente vem com uma profissão, e aí a gente exerce, vai aprender alguma coisa, aí numa outra a gente vem com outra, para que a gente vá somando experiências, não só de conhecimentos, mas também de vivências. Na verdade, no fundo, não vai ser mais só conhecimentos, mas sim sabedoria empregada. Então, por isso que nunca é tarde para aprender algo, nunca é tarde para vivenciar novas experiências, porque nosso espírito é imortal. Não sabemos quanto tempo ficaremos aqui, mas ficaremos pelo resto da nossa existência passando por experiências. E a gente se apega tanto a esta experiência e não sabe as maravilhas que teremos daqui para frente. Eu acredito nisso. E como o nosso espírito é imortal, a perfeição também não chegará na sua finalidade. Nós sempre iremos buscar mais perfeição. Isso não tem ainda como ser compreendido por nós. Nós ainda não conseguimos entender, está além da nossa capacidade. Então hoje a gente busca a perfeição com essa receitinha aqui, ó, que está no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, está no livro dos Espíritos, em todas as lições que foram trazidas pelos evangelistas, por todos aqueles que seguiram Jesus, por seus apóstolos, por todos aqueles que trouxeram a palavra de Deus até nós. Existe uma receita, só que a gente vai aos poucos aprendendo. Uma analogia fácil para a gente entender, todo mundo aqui já fez um bolo, se não fez, acompanhou de perto como se faz um bolo. Eu, por experiência própria, já errei várias vezes. Então, cada vez que eu faço é um erro novo, né? Então, eu faço, eu erro, aí eu faço de novo, aí eu erro de novo, aí de repente eu acerto, de repente eu erro. Quando você acha que você está sabendo super bem, você vai fazer uma receita nova, e aí dá errado.
E assim vai, né? Bom, pelo menos assim comigo, né? Um dia eu vou ficar bem boa de bolo. O que acontece? A nossa existência é como um bolo. Então nós temos que passar por diversas experiências, bolos novos, bolos diferentes, sabores novos, técnicas novas, para que a gente aprenda todas. Existe alguém que faz um bolo perfeito que nunca fez um bolo? Eu acho que não existe. Não tem como. É um exemplo bem bobo e bem fácil da gente entender, porque é algo que está na nossa vida. Não existe. Porque nós precisamos passar por diversas experiências para chegar neste modelo, que é o da evolução. E aí, deixa eu beber um pouco d'água. Nesse capítulo, tem uma partinha bem legal que eu vou mostrar para vocês. Então é assim, ó. Características da perfeição, que eu falei para vocês, né, do que Jesus nos trouxe. O homem de bem, que está bem riscadinho. Os bons espíritas, que não adianta ser homem de bem, né? Aqui no nosso caso, vamos ser espíritas do bem. Parábola do semeador. Então vejam que a parábola do semeador está dentro do ser de perfeitos. E nós todos já conhecemos a parábola do semeador. Aquilo que ele planta, ele colhe. Então está dentro desse capítulo. Instruções dos espíritos, o dever. Então, muitas vezes a gente nota, né, passa por experiências, né, de ter que cuidar dos pais quando eles já vão ficando, né, mais idosos e a gente tem que cuidar, ou tem que cuidar de outras pessoas, ou quando a gente tem que trabalhar e assim por diante, que a gente fala assim, ó, é o meu dever. Isso é fantástico, não é uma obrigação. O dever é muito mais que obrigação, o dever vem do coração. É isso importante que a gente sempre veja a diferença das coisas. Não, eu não sou obrigada a nada, mas eu faço porque é o dever do meu coração. Outra instrução dos espíritos, a virtude, é aquilo que a gente busca o tempo todo. Superiores e inferiores, quando nas existências, em algumas delas, como eu disse, uns vão ser superiores e outros inferiores, depois troca. Para que a gente seja testado como a gente vai ser quando for superior e como a gente vai ser quando formos inferiores. Porque aquele que é superior hoje pode ter sido inferior numa anterior ou inferior numa próxima. Então seremos testados. Estas são as provas que a vida nos dá. Expiação é diferente. Isso são provas. É ver como a gente vai se portar, como vamos sair dessa situação. O homem no mundo, esse é o que eu mais gosto. Aliás, acho que se eu for pegar todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, esse está, sei lá, no top 5. Porque ele ensina o quê? O homem no mundo. Então, nós hoje estamos estudando essa visão espiritual da nossa vida, que temos uma vida espiritual. Só que nós estamos aqui nesse mundo. Nós acordamos, vamos trabalhar, temos conta para pagar, temos pessoas a olhar, a cuidar, a criar. Nós temos diversão, nós temos... E assim por diante. Temos uma série de atribuições que nós temos no mundo. Nós não estamos desencarnados, vivendo lá no plano espiritual, somente trabalhando, somente estudando, somente ajudando. Não, estamos aqui também, vivendo uma vida na matéria. Então, todas as vezes que a gente sentir, né, que há necessidade da gente se situar onde estou neste momento, leiam O Homem no Mundo. Acho que ele tira um pouco o peso daquilo que a gente às vezes carrega. E cuidar do corpo e do espírito também está em sede perfeitos. Então não é à toa, né, quando a gente fala que o corpo é o templo que nos leva esse espírito a alcançar níveis mais altos evolutivamente. Então a gente precisa deste corpo que estamos hoje aqui, trazendo conosco, para que a gente possa viver e cumprir tudo aquilo que a gente prometeu antes de vir para cá. Porque nós prometemos, tenho certeza disso, né? Então, para que a gente tenha a receitinha de como sermos perfeitos, no capítulo O Homem do Bem, eu vou ler algumas frases, eu marquei, para que eu não posso esquecer, e também que eu não fale nada além ou nada a quem. Então, eu vou ler e a gente vai comentar. Então, o homem de bem. Pratica a lei da justiça, do amor e da caridade. Pergunta se não violou essa lei e se não fez mal algum. Então, pratica a lei da justiça, do amor e da caridade.
Outro dia uma pessoa do meu convívio falou assim, tá vendo uma pessoa aí da política, tal, uma pessoa. Essa pessoa estivesse aqui do seu lado, o que você desejaria para ela? Né? Ele falou assim, cuidado, que o que você desejar para ela vai vir para você. Ele estava falando para mim, né? Como se eu não soubesse disso, né? Eu sabia. Aí eu falei assim para ele, sabe o que eu desejo? Eu desejo justiça. Porque se essa pessoa tiver justiça, eu vou ter também. Se ele fez algo para fazer algum dano para algumas pessoas, se a justiça for aplicada a mim, se eu for uma pessoa boa, que semeio coisas boas, a justiça vai vir para mim também. Então não tem por que desejarmos o mal para ninguém. Desejamos a justiça. Não a justiça dos homens, essa é falha. A justiça divina, a justiça de Deus. A lei da ação e reação. Que tudo que a pessoa passe seja a lei da ação e reação e que eu passe também. Se o que eu desejo para o outro vem para mim, tudo bem, eu aceito. Porque aquilo que eu fizer eu vou receber. E a gente vai chegando a um ponto que a gente vai tendo consciência daquilo que a gente faz. Se a gente deseja o bem, a gente vai ter o bem. Agora, se eu estou em dúvida, é melhor não desejar nada. Que vai que venha, né? Uma ocasião de ser útil, não perde uma ocasião de ser útil. Então, será que estamos o tempo todo pensando em possibilidades de servir ao próximo? Pode ser tantas formas. Às vezes não precisa ser nada muito complexo, mas coisas simples. Então, esta é a pergunta que temos que nos fazer o tempo todo. E se ninguém tem nada contra mim? Bom, agradar todo mundo é difícil, né? É complicado. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, ele tinha seus opositores. Mas, se você tiver a consciência tranquila, segue em frente. Não importa o que o outro pensa ou deixa de pensar. É lógico que a gente sempre procura servir a todos, agradar a todos, dentro das nossas possibilidades. Nada além do que é permitido para mim, do que eu possa fazer. Então, se não gostam, tudo bem, mas que o meu coração esteja tranquilo com relação a qualquer pessoa. O que importa sou eu. Se o meu coração estiver tranquilo, não importa o que o outro pense. Isto é, o tempo dele, é a necessidade dele. O que importa é para mim, que eu esteja bem com todos. O homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, justiça e sabedoria. Tem fé em Deus. Então ele acredita que tudo está certo. Então às vezes a gente desanima, né, e fala, será que isso está certo, isso, né? Não se preocupem, porque tem espíritos de luz, espíritos crísticos que estão cuidando do nosso planeta, de tudo que está acontecendo. E se as coisas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo, é porque precisamos passar por determinadas provas. Cada povo tem uma prova, cada família tem uma prova, cada ser individual tem uma prova. E aí soma a minha individual com a da minha família, e a gente tem um monte de provas, né? Mas tudo bem, ninguém está diferente disso. Todos nós estamos na mesma situação. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos temporais. Então, tem fé no futuro porque acredita que tudo vai se encaixar, tudo vai se resolver. E eu agindo de forma correta, idônea, pensando no bem, pensando em mim mesma, como na minha evolução, eu vou conseguir alcançar aquilo que Deus trouxe para mim. E eu tenho fé, eu tenho esperança, eu tenho convicção que é sempre o melhor, sempre. Sabe que todas as vicissitudes da vida são dores, todas as dores, decepções, são provas ou expiações. No capítulo 5 do Evangelho, que é Bem-aventurados os aflitos, que é um dos capítulos que eu mais abri já na minha vida, tem uma frase que é assim, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. É com custo que a gente aprende essa frase. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então fala assim, eu não quero sentir dor, eu não quero sofrer, mas estamos aqui nessa vida para passar por experiências. Então são bênçãos, porque a partir do momento que eu recebo dores, eu recebo oportunidades de resgatar situações que eu mesma criei no passado. Então a dor vem para que eu me purifique. O homem possuidor de sentimento de caridade e amor ao próximo. Então, não tem como fugir disso. Não tem como não amar ao próximo.
encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, na felicidade que promove, nas lágrimas que faz secar, no consolo que dá aos aflitos. Então vejam quantas oportunidades nós temos de amar o próximo, de ser útil ao próximo. Então, lágrimas que seca, quantas vezes algumas pessoas nos procuram para que a gente seque uma lágrima, ou que pelo menos divida a dor com essa pessoa. Na felicidade que promove, às vezes uma coisa simples que a gente faz, a gente traz alegria para aquela pessoa. O homem de bem é bom, humano e benevolente. Em todas as circunstâncias, a caridade é seu guia. Não tem ódio, não tem rancor, nem desejos de vingança. Perdoa e esquece as ofensas. Agora eu vou tirar o óculos, que agora eu vou falar. Eu acho extremamente importante esse parágrafo, porque o homem de bem que ainda tem mágoa, tem rancor, que tem ainda resistência a outros seres, né? Ele ainda precisa ter esse aperfeiçoamento. Por quê? A partir do momento que a gente começa a estudar, a gente aprende que nós viemos para cá para passar por experiências de resgate evolutivo. Então, aquele que me feriu um dia, que me machucou, que me magoou, ele, na verdade, foi um instrumento que a misericórdia divina arranjou para que eu pudesse evoluir. Então, teoricamente, esse ser que me machucou, que me ofendeu, que fez um favor para mim. É difícil entender? É difícil entender, óbvio. Precisa estudar e precisa seguir a doutrina. Eu pedi por aquela prova. Poderia ter sido João, poderia ter sido José, poderia ter sido Maria. Algum agente ia ser esse responsável para que eu pudesse evoluir. E essa pessoa veio com essa função. Ele vai resgatar isso que ele está fazendo para mim? Lógico. Não existe nada que não passa pela lei de ação e reação. Mas eu tenho que agradecer porque essa pessoa me ajudou a passar por essa prova. E eu precisava disso. Então que a gente possa ter compaixão, que a gente possa ter o sentimento de perdão, principalmente. Para que a gente possa perdoar, para que a gente possa entender que aquilo que nós passamos, nós precisávamos passar. Se não fosse uma pessoa, seria uma doença. Se não fosse uma doença, seria uma perda, não sei, porque existem muitas ferramentas que são usadas pela espiritualidade para que a gente evolua. Então, como estamos aqui há décadas nessa casa, muitos de nós estamos há décadas. Se não estamos aqui nessa casa, estivemos em outras. E ainda não aprendemos a usar o perdão, a pensar pelo menos no perdão. Então, por isso que eu falei que eu tirei o óculos para que eu pudesse falar mais, que eu não ficasse lendo apenas. Para que a gente pudesse entender a necessidade que nós temos de perdoar. Enquanto arrastamos uma mágoa junto de nós vamos somatizar, nós vamos criar doenças e nós não vamos evoluir. Porque você passa pela prova e você desapega, senão você continua com aquilo. Existem 1 milhão de casos de pessoas que passaram por determinada situação, não perdoaram, ou seja, voltaram novamente com o mesmo problema. Então, quero me desapegar. Então, que seja liberto. Não tenho nenhuma mágoa, não tenho nenhum rancor, que todos vivam felizes e eu siga meu caminho. É difícil? Lógico que é. Vou colocar de novo o óculos. Não se compraz em buscar os defeitos dos outros, nem colocá-los em evidência. Precisa? Não precisa, né? A gente ficar o tempo todo apontando o dedo para os outros. Uma coisa que eu aprendi na minha vida. Julgar, a gente continua julgando. A gente julga o tempo todo. Está errado julgar? Não acho que seja errado. Por quê? Porque tem algo pior, que é condenar. Eu julgo se eu quero pôr uma blusa azul, uma blusa preta. Isso eu julgo. Eu julgo que eu gosto de uma pessoa, não gosto de uma pessoa. O problema é condenar. O problema é maldizer. Nós todos aqui, provavelmente, já eliminamos muitos dos nossos defeitos. A gente não tem intenção de matar ninguém, a gente não tem intenção de roubar ninguém. A gente já passou por diversos estágios, já passamos por tudo isso. E às vezes agora não temos mais a necessidade de fazer tudo isso. Mas a maledicência ainda prevalece em muitos lugares. Existe um tema na Escola de Aprendizes do Evangelho que a gente trabalha lá no caderno, que é o mal não merece comentário em tempo algum. Esse é que eu mais lembro, Fer. Tem muitos outros, né?
Mas é o que eu gravo, é esse. O mal não merece comentário em tempo algum. E eu me pego falando coisas que não são boas, lógico. Aí eu falo, melhor parar. Melhor parar, deixa eu voltar na minha reta aqui, que eu estava desviando. E o tempo todo é assim, é o tempo todo orar e vigiar, e orar e vigiar. A gente prestando atenção no que a gente está fazendo, no que a gente está pensando. Não é fácil, mas vamos continuar. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Bom, com relação ao trabalho, nós estamos o tempo todo aqui trabalhando para alguma coisa e para nós mesmos. Por isso que a criação não foi à toa a analogia, de cria o mundo em 6 dias para descansar no 7º. Não é assim, criei o mundo em 1 dia e descansei 6. Não existe isso. Todo mundo, entendeu? Tem razão isso. Porque a gente trabalha, quando as pessoas deixam de trabalhar lá no mercado de trabalho, fora de casa, você continua em casa, trabalhando, fazendo um bolo perfeito para aqueles que estão em casa e assim por diante. Então, nós estamos trabalhando o tempo todo. Eu digo que assim, quando eu estou descansando, eu estou lendo, que aí eu estou trabalhando também. Então, a gente não para. Então, até nos momentos de descanso, a gente está buscando formas de melhorar, de aprender coisas novas. Não se envaidece com sua sorte nem com as vantagens pessoais, pois sabe que tudo que lhe foi dado pode lhe ser tirado, isso é o desapego. Vamos ser humildes, porque nada é nosso, tudo é emprestado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são confiados. E se a sorte social colocou alguns homens sob sua dependência, que é o caso dos superiores e inferiores, trata-os com bondade e benevolência. E se é subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem escrúpulos em realizá-los conscienciosamente. Tem um monte de coisa, mas eu marquei só os que eu achei mais importantes. É fácil de fazer tudo isso para ser perfeito? Não, mas a gente começa e depois a gente melhora. Não tem uma frase assim? Primeiro a gente começa e depois a gente melhora. A gente já começou, na verdade. Essa não é a primeira encarnação nossa tentando algo. Se hoje estamos aqui numa noite de terça-feira, porque abrimos mão de outro programa, abrimos mão de ficar em casa, vendo televisão, vendo série, porque nós sentimos a necessidade de aprender mais alguma coisa. Estamos indo no caminho correto. Porque se estamos aqui é porque já temos a consciência do trabalho que tem que ser realizado. E estamos no caminho certo, eu acredito. Porque eu acho que agora a gente erra menos do que antigamente. Agora a gente está certa mais. E a gente, quando está lá num grupo de amigos, eu vou falar mal de alguém, aí você fala assim, não, pra quê, né? Que preguiça, né? Eu tenho até preguiça ultimamente. Pra quê, né? Vamos falar de outra coisa, né? Que seja mais proveitosa. É sempre não, né? Porque eu sou um ser imperfeito que estou buscando a evolução. E é dessa forma que a gente caminha, buscando ela, que um dia vai chegar e não sabemos quando, nem como, nem quando. Mas que está bem distante, porque cada dia é um pequeno passo que a gente dá. E vamos fechar os nossos olhos, agradecer por esse momento de estudo, de entendimento, de compreensão, onde podemos meditar, onde podemos refletir sobre todas as necessidades evolutivas que nos cercam. Que possamos cada vez mais buscar esse entendimento, buscar a compreensão, para acertarmos mais do que errarmos, para amarmos mais do que odiarmos, para colocar em prática tudo aquilo que o nosso Pai, que nosso irmão maior Jesus nos trouxe como lição. Que assim seja e graças a Deus.